o que aconteceu que vocês parece que nem se importaram que eu falei que ela não tem cura? Eu disse, não, é Deus, é Jesus. Eu creio que ela vai ser curada. O principal que a gente costuma sempre falar é o amor ao próximo, né? Que não adianta muitas vezes a gente dizer que crê em Deus, que ama Deus e não amar quem está do nosso lado. O fenômeno religioso, ele não é só cristão, né? O fenômeno religioso está presente em várias culturas e a base disso, a religião, é religar-se à divindade. Então, as pessoas em vários grupos sociais, culturas e povos, elas acabam, de certa maneira, acreditando em algo transcendente. Meu nome é Letícia Berlitz, tenho 25 anos e sou natural da cidade de Novo Hamburgo. Atualmente eu congrego na igreja Assembleia de Deus Rios de Águas Vivas, mas o meu pai também é pastor de igreja, da Igreja Encontro de Adoradores em Canudos. Meu nome é Diego Batista, eu tenho 41 anos, eu sou natural da cidade de Campo Bom, cidade aqui vizinha. Eu comecei através de um projeto social esportivo, que era na cidade de Campo Bom, e que quem desenvolvia esse projeto, né, desenvolve até hoje, ele faz parte da igreja, e foi através desse projeto que eu comecei a ouvir falar sobre Deus, sobre Jesus, e a partir daí foi onde eu busquei, né, esse contato aproximado com a igreja do qual esse projeto estava fazendo parte. Meu nome é Alice Marlene dos Santos Martins, tenho 72 anos, sou brasileira, né? Moro aqui em Novo Hamburgo, eu nasci na cidade de Canela. Estou morando aqui em Novo Hamburgo já há 56 anos. Nossa igreja já é muito boa, né? A gente já congrega aqui na nossa igreja já há quase 30 anos, né? Toda a família. Eu tenho 8 filhos, né? Quase todos já congregam. Tem as meninas que são, meu neto é ministro de louvor, né? Tem as meninas também que são ministras de louvor, né? E a gente é muito feliz, né? De estar congregando. Nós somos, assim, outra família, uma família muito unida, muito amorosa, né? A igreja também, nós somos conhecidos na igreja como os avós da igreja, eu e meu esposo, né? E as crianças lá, que chamam de avô e avó, né? Então a gente tá feliz, né? Por todos esses anos que a gente mudou de vida, né? Que antes a gente era de outra religião, né? Não é religião, né? É Deus, né? Que a gente serve, né? E é muito bom. Eu faço parte da igreja evangélica, né? A gente não atribui placas, a gente crê que Deus ele é um só e que ele cuida de todos nós, né? Então a gente não tem uma denominação específica, a gente simplesmente crê que ele é o dono de todas as coisas. A nossa igreja é na rua Choguari, bairro Primavera, 379, Novo Hamburgo, né? E os preceitos da igreja que a gente gosta muito, eu trabalho na igreja como diaconisa, né? E é esse trabalho que eu faço, e a gente, na terça-feira à tarde, a gente a gente faz oração, né? Grupo de oração, né? Tem as irmãs que vão lá orar, e é muito bom, né? A gente ora até das 3h30 até 4h30, né? A gente tem uma hora, né, que a gente ora, conversa, conta a situação que talvez a pessoa está passando, né? Daí a gente ora, né, para aquele problema, né, que a pessoa está passando, e tudo dá certo, né? Eu sou líder dentro do Ministério Joad, né? Sou pastor de adolescentes aqui na igreja. E a minha caminhada, como falei, ela começou na adolescência, através desse projeto, onde eu fui alcançado. E estava passando por várias situações familiares, né? Situações problemáticas dentro da família. E eu tive, na fé em Deus, em Cristo e no apoio dessas pessoas que faziam parte do projeto, essa iniciação, digamos assim, né, dentro da questão da religião. E foi um momento de dificuldade que eu tive e que eu tive um apoio. E alguns anos passaram, né, eu segui minha vida, e após alguns anos passarem, eu busquei saber onde era esse lugar, onde essas pessoas, né, que me apoiaram na adolescência estavam. E aí foi que eu encontrei elas na igreja. Elas estavam na igreja, e aí através disso eu comecei a frequentar os cultos, as atividades, e aí fui servindo, né? A gente
começa a usar a nossa vida para cooperar com a vida dos outros. E aí, servindo, ajudando, foi que eu conheci o Ministério Joad, que trabalha também com crianças, juniores e adolescentes. E aí, então, eu verifiquei a possibilidade de fazer algo que um dia alguém fez por mim, né? De começar a ajudar com essa faixa etária também, essas crianças, juniores e adolescentes com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de problema, alguma situação que eles precisavam de um apoio, e isso despertou um desejo de fazer a mesma coisa. Foi aí que eu comecei, né, a servir. E aí, servindo voluntariamente, né, nos sábados, nas atividades, eu fui descobrindo, né, dons, talentos, oportunidades para estar ajudando e cooperando. E aí, acabei me tornando líder do Ministério Joad, né, pastor aqui do MBCV, e sempre com esse intuito de cooperar e ajudar nessa faixa etária, né, junto com as suas famílias, para dar esperança. Eu sempre tive isso, né, em mim. Eu estava em um momento da vida em que eu não tinha esperança, e foi me dada esperança através de Jesus Cristo. E aí isso foi o que me levou a estar cooperando, ajudando, levar essa esperança a essas crianças, juniores e adolescentes também nessa faixa etária. Nós somos uma igreja cristã, né? Então a gente faz parte de um corpo ou de uma igreja maior do que somente a nossa congregação, mas nós acreditamos, né, que existe um Deus criador de todas as coisas, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que ele morreu numa cruz pelos nossos pecados para nos salvar, e que ressuscitou e está vivo e que em breve voltará. Esses são os princípios básicos da fé cristã. E especificamente aqui no Ministério Batista Cristo é Vida, nós temos 3 palavras que sempre são citadas, né, nos cultos, nos trabalhos, que é amar, perdoar e servir. Então, a nossa atuação enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, nós usamos muito essas 3 palavras para estar servindo as necessidades das pessoas. Então, todos nós temos necessidades, todas as pessoas precisam de apoio, de ajuda em alguma área, e nós atuamos através dessa maneira, observando as necessidades junto às famílias, junto à comunidade, e fazemos algo em relação a isso, não ficar só observando, né? Mas a gente diz que é uma fé prática, a gente precisa colocar nossa fé em ação, e através das necessidades dos outros, né, a gente tem oportunidade de estar servindo, de estar amando, de estar perdoando, de estar de alguma maneira cooperando e aproximando essas pessoas de Deus, aproximando essas pessoas de Cristo. Eu era muito pequena quando eu comecei a ir na igreja evangélica, eu tinha 7 anos, e desde então não me afastei dela, porque é algo que traz paz, né? É algo que eu me identifiquei bastante, até pelo canto, que eu comecei a cantar na igreja evangélica, então não consigo mais me afastar dela. Eu tenho a Natália, né, que ela tá na África, né, tá fazendo medicina, e aqui a gente ajuda ela, né, cada um ajuda um pouco, né, que lá tem um trabalho que ela faz na igreja, também com crianças, né, e ela cuida de 50 crianças na igreja, né, e ela faz um trabalho lindo, estuda, né, e faz um trabalho no hospital, né, que ela tá se iniciando, né, assim ainda, né, ela ainda vai, acho que ficar lá uns 2 anos ainda, né, para terminar os estudos dela, a medicina, né, e tudo certo, né, ela tá bem lá, ela se atualizou muito lá, ela gosta de lá, né, ela disse que agora nem sabe quando que volta, que o dia que ela se formar, né, ela não sabe se ela vai voltar, porque ela se apegou lá, né, na África, por causa das crianças, né. Nós temos outras bases em outros lugares, né, e aqui em Novo Hamburgo é a sede, é a matriz, né. Então, aqui em Novo Hamburgo nós temos 2 bases hoje atuantes, que é a base sede e a base no Kefas. Somando essas 2 bases em Novo Hamburgo, nós atendemos mais ou menos 350 crianças. Esse número oscila um pouco porque tem entradas e saídas, né? Mas mais ou menos 350 crianças, juniores e adolescentes, e indiretamente acabamos cooperando também com as famílias. Então, esse número acaba, no mínimo, sendo dobrado, né? Às vezes tem famílias que têm mais do que um componente familiar, né? Mas esse é um número mais ou menos aqui em Novo Hamburgo. Mas em todo o mundo a gente atende mais de 5.000 pessoas, né? Então temos bases aqui no Brasil, África do Sul, Moçambique, Angola, Paraguai, Argentina, Bolívia, Papua Nova Guiné. E aqui no Brasil existem outros estados também que a gente atua, né? E atua fazendo essa parceria sempre com outra igreja para capacitar essas pessoas para que elas possam atender a essa faixa etária, dos 4
aos 17 anos também. Nós temos atividade clássica, que acontece no sábado à tarde, no qual nós trabalhamos divisas. As divisas são áreas de conhecimento sociais, né? Botânica, zoologia, doméstica, inclusão, ética, enfim, são 27 divisas que a gente tem. E a gente tem trabalha uma cosmovisão bíblica em cima dessas atividades. E nós temos retiros, acampamentos, passadias, passanoites, nós temos uma série de atividades onde a gente busca trabalhar a questão da cidadania e fazer também outras atividades voltadas para adolescentes, que é música, teatro, dança, comunicação, aventura, esportes, enfim, é uma série de atividades que a gente acaba fazendo, desenvolvendo. O MBCV foi através, né, de uma visão que o apóstolo Nelson teve, de realmente trabalhar essa questão de atender às necessidades das famílias, né? Então, ele sempre relata, né, na história da igreja, de que ele congregava em outra igreja, né, em outra denominação, e verificava a necessidade de ter atividade para os seus filhos. Só que não tinha. E aí, ele vendo essas necessidades, ele resolveu abrir um ministério que atendesse a todas as faixas etárias com atividades específicas voltadas para cada faixa etária. Ou seja, separar realmente para que pudesse trabalhar a questão da linguagem, né, de cada faixa etária. Então, hoje o MBCV está em outras cidades também, né? Existem outras congregações, né, do MBCV em outros lugares, mas todas elas com esse modelo, com esse padrão, com essa visão de atender às necessidades que se apresentam. E hoje a gente tem vários departamentos, né? Departamento de música, teatro, né, dança, temos uma série de atividades envolvendo esse atendimento a essa comunidade local e também visando o atendimento à comunidade do bairro, da cidade onde está fazendo. Então, o nosso serviço social, ele é muito forte, né? Ele é muito amplo. Então, através do social, nós atraímos, digamos assim, as pessoas diante das suas necessidades para serem atendidas e oportunizamos a possibilidade delas também ingressarem, também estarem se desenvolvendo a sua fé e também encontrarem uma motivação de vida, que é servir ao outro. Então, hoje, o MBCV tem mais ou menos 5.000 membros, né? Esse número também oscila, tem entradas e saídas, né? Mas é um número aproximado, né? E aqui, onde a gente está, é a sede, é a matriz também desse trabalho. O principal que a gente costuma sempre falar é o amor ao próximo, né? Que não adianta muitas vezes a gente dizer que crê em Deus, que ama Deus e não amar quem está do nosso lado. Então, o principal de tudo é a família e o amor ao próximo. O MBCV é uma igreja evangélica, né? Batista, que significa Ministério Batista Cristo é a Vida, né? Então, a distinção maior que nós vemos, como eu falei, é de fato essa percepção do ser humano como um todo, né? Não apenas fragmentado em áreas, mas sabendo que ele é um ser humano integral em todas as áreas onde ele transita, seja escola, trabalho, família ou própria igreja, e de que ele tem várias necessidades. E que a gente procura não estar trabalhando uma fé, digamos assim, que seja só de banco, mas uma fé prática no servir, no atender, no colocar a mão na massa para desenvolver um trabalho que realmente venha fazer sentido e dê significado à vida cotidiana das pessoas, né? A vida de fé das pessoas, ela não acontece somente dentro de um meio eclesiástico, dentro de 4 paredes. Ela acontece onde quer que ela esteja. Às vezes as pessoas acham que só ir a um lugar, cultuar a Deus, é o fenômeno religioso, quando na verdade o fenômeno religioso ele está atuante em qualquer área que ele esteja, né? A fé que a gente tem é em Deus, né? A gente serve muito a Deus, porque eu já tinha meus filhos, minha filha, a Márcia mesmo, né? Ela já foi desenganada e os médicos acharam que ela ia morrer, ela teve uma doença de lúpus, né? E o dia que ela baixou o hospital, o médico botou ela no quartinho já pra... Não tinha mais vida, né? Ela teve muito mal, até eles enfiavam as agulhas embaixo dos pés dela pra ver se ela ia reagir, né? E eu estava na igreja, nesse momento, buscando por ela, né? Eu ia no hospital durante o dia e de noite e de manhã cedo eu voltava de volta para lá para cuidar dela, né? Deixava as primas cuidando. E daí um dia eu cheguei lá, ela não estava no quarto. Eles tinham colocado ela no isolamento, né? E daí eu perguntei onde é que ela estava, disseram que ela estava ali. Aí no momento que eu cheguei lá, ela se acordou e sentou na cama. E de noite eu tinha levado uma roupa dela para pastor ungir, né? E daí ela sentou na cama
E nisso veio aquela equipe de médicos, né, que vieram conversar com ela. Aí perguntaram o endereço dela, onde é que ela morava, o número do telefone, e ela foi conversando ali. Mas eu não sabia o que tinha acontecido, né, de noite com ela lá. Todo dia eu ia, buscava por ela, e depois até os médicos. Um dia eu estava lá e perguntou o que, quando eles falaram da doença dela, né, que não tinha cura, aí o médico perguntou assim, mas o que aconteceu que vocês, parece que nem se importaram que eu falei que ela não tem cura, que isso aí, esse problema que ela tem. Eu disse, não, é Deus, é Jesus. Eu creio que ela vai ser curada. Em nome de Jesus. Hoje ela está aí, né? Ela já é avó, já tem 2 netos. Nós vemos um aumento, né, de evangélicos, né, até a cidade de Novo Hamburgo. Também, né, acho que tem um estudo da Unicinos que fala aí que 93% são cristãos, né, entre católicos, evangélicos, neopentecostais e outros, né. E eu acredito que o cristianismo ele está baseado nisso. O cristianismo está baseado no servir. O próprio Jesus Cristo disse, né, aquele que quer ser o primeiro que sirva, né. Então, eu acredito muito que a gente realmente precisa se colocar à disposição do outro, porque é quando a gente serve o outro, quando a gente coopera, quando a gente ajuda, quando a gente tem essa disposição de fazer a diferença na vida do outro, nós acabamos encontrando um sentido para a nossa própria vida. E isso nos traz alegria, prazer, satisfação, porque nós acreditamos que nós fomos resgatados por Jesus Cristo, fomos salvos, não simplesmente para ser salvo para um tempo, um período da eternidade, digamos assim. Nós fomos salvos para o hoje, para realizarmos algo hoje, para fazermos algo hoje. É a fé e o amor, né? A gente tem muito amor para dar. Né? Por isso que a gente está assim, até o fim da vida, até a volta de Jesus, né? A gente vai estar sempre buscando. Isso não tem mais volta. Isso é o nosso caminho, né? Não adianta nós querer ir para outro caminho, porque o caminho é esse aí, não existe outro. Então a gente é muito feliz. A gente tem os filhos, né, que visitam, tem uns aí em casa hoje, né, que vieram me visitar, e a casa está sempre cheia. É o pessoal da igreja, chega no domingo, eles vêm, trazem uma carne, outros trazem outra, a gente assa, conversa, canta louvor, né, durante a tarde, é muito bom. A Bíblia em nenhum momento ela nos diz que a gente tem que julgar as pessoas, e sim amá-las do jeito que elas são. Então, se cada um de nós cuidasse de nós e fizesse o bem ao próximo somente, sem se preocupar com a religião, tudo estaria diferente. Eu acredito que não é uma religião que vai te salvar, não é uma religião que vai dizer quem você é, mas sim o caráter que você tem, né? E as tuas atitudes. Então, cada um tem a sua crença, a sua religião, e devem sim ser respeitadas. Nem todos são iguais. A gente vive num mundo de diversas crenças, diversos valores. Então a gente precisa sim se firmar no que a gente crê, mas respeitar quem está ao nosso lado também. E eu acredito que, socialmente falando, todas as pessoas em suas profissões, em suas atuações, elas estão a serviço uns dos outros, né? E todos nós somos cristãos, somos filhos de Deus, né? A gente não pode ter a diferença, né? Tem algumas diferenças, né, assim, entre as igrejas, né? Mas a gente congrega ali porque a gente gosta muito. Foi a porta que Deus abriu para nós, né? Então, eu não tenho diferença contra a outra igreja, né? Cada um prega o que gosta. Enquanto cristãos, acredito que a gente precisa entender, compreender que cada um tem a liberdade e o direito de escolher no que acreditar, no que crer. E diante disso, a gente precisa respeitar a fé do outro. É a base de uma sociedade civilizada, é o respeito mútuo, né? Ao mesmo tempo que eu tenho a possibilidade de falar, eu também tenho que saber que eu tenho a responsabilidade de também ouvir, né, o que as pessoas estão dizendo e aprender a respeitar. Isso é o convívio social que deve existir em qualquer sociedade, né? E acredito que as religiões também precisam ter esse convívio pacífico, lembrando-se, né, de que nós estamos trabalhando com vidas, com pessoas e que essas pessoas têm sentimentos, têm emoções, têm sonhos, têm traumas também em suas vidas e nós, enquanto religião, precisamos ajudar, cooperar com essas pessoas. Nós vemos tantas situações de calamidade, situações de homicídio, de depressão, de tristeza, e não me parece ruim a gente pensar de que existe esperança. E a fé nos dá isso. Esperança de que nós podemos ter um mundo melhor,
pessoas convivendo pacificamente em amor, por mais que isso seja difícil, que seja complexo, mas nós não podemos desistir. Porque se nós desistirmos, o que vai restar, o que vai sobrar? Então eu acredito que essa frase que a gente costuma usar aqui, de que enquanto a vida, a esperança, ela nos serve como uma base para que a gente venha perseverar no amor e nas boas obras.